essa segunda parte, eu vou, antes de dar a palavra a quem me sucede, né, eu queria dar uma pequena explicação da intenção nossa com ela também. É que mostrar que Flusser não chegou aqui por primeira vez hoje. Ou seja, que nós temos já algum tipo de história, né, em termos de estar trabalhando dentro ou com elementos da perspectiva flusseriana. Então, nesse sentido, é que nós convidamos que sejam apresentados trabalhos que estão, de certo modo, enraizados em teses de doutorado que foram defendidas por essas duas pessoas, que vão falar em seguida, e essas teses de doutorado se apoiaram em perspectivas flusserianas. Eu vou passar a palavra para o Domício, que ele vai pilotar daqui para frente, e tem uma comunicação importante a fazer. Olá a todos, olá Eva, olá Michel. Então, é com muita alegria que eu informo que a nossa intenção vir a publicar a partir desse ano uma coleção Guerra e Paz de livros. Já tem o seu conselho editorial montado. E as primeiras duas candidaturas que nós temos são um livro, tanto do Felipe quanto do Marcos, desenvolvendo algum aspecto do que foi o seu trabalho doutoral e correspondendo a um dos produtos principais do seu pós-doutorado. Era assim que as coisas eram antes. Você fazia a sua tese, aí tinha uma discussão e, dependendo, claro, se a tese acomodasse essa ambição, ela virava um livro, ela virava uma coisa que tentava aproximar a amplitude do que você havia considerado no seu trabalho. Uma questão de fazer um contraponto é que, enquanto a cátedra Wilhelm Flusser gira em torno da contribuição de um grande autor ao nosso entendimento, a cátedra José Bonifácio Andrade Silva, ela homenageia, vamos dizer, o primeiro brasileiro, o pai da pátria. Aí vem aquelas coisas que a gente sabe nas sombras. Personagem muito importante na independência. Uma resposta de Wikipedia. O fulano que fez a bandeira. Que tal essa? Quem desenhou a bandeira do Brasil. A pessoa que aceitou o sacrifício de abrir mão do poder para impedir a guerra civil. A primeira pessoa que pensou qual era o lugar no Brasil do mundo. O decisor, seja na sua carta dizendo quem seria então Pedro I. Se você não declarar a independência, você é bichinha. E por outro lado, quem nas negociações percebeu que o Brasil não podia ter um império colonial. O Brasil tinha que ficar só nas Américas. Então, na cátedra José Bonifácio Andrade Silva, a temática geral é a geopolítica. Todos nós estamos vivendo o que estamos vivendo. Todos nós sabemos o que está acontecendo. E, de diversas maneiras, os dois trabalhos que são apresentados pelo Felipe e pelo Marcos, eles têm repercussões, eles tocam nas duas cátedras. Porque quando a gente está diante de uma transformação do mundo com que a gente viveu, a gente tem muita coisa o que pensar. Então, essa seria a questão que eu gostaria de trazer para vocês, de como, nos trabalhos que se seguem, nós temos conexões reais entre as duas cátedras. Aí eu queria fazer uma breve apresentação um pouco mais extensa do Felipe, e tanto Felipe quanto Marcos são pessoas que têm um trajeto interdisciplinar muito próximo do meu e do Barto. Talvez seja um sintoma que se manifesta de maneira mais grave quando a pessoa resolve perseguir a carreira docente. O Felipe é um arquiteto, já trabalhou em trabalhos de diferentes escalas, e por uma jornada que me lembra muito a minha na adolescência, Felipe. Ele foi fazendo o estudo independente das coisas que lhe interessavam. Ele encontrou Flusser, no encontro com Flusser,
ele veio a fazer uma dissertação de mestrado sobre ambiente de trabalho de uma perspectiva flusseriana e fez uma tese doutoral. É uma maldição que caiu tanto sobre ele quanto sobre o Marcos, que a tese doutoral tinha que ser uma coletânea de artigos para deixar a Cádia da COP feliz. Como eles queriam defender o doutorado, eles fizeram uma coletânea de artigos e deixou a Cádia da COP feliz. E hoje ele vai falar para a gente de uma das coisas mais delicadas, mais intrigantes para mim, porque o trajeto, por mais que tenha uma semelhança de contorno no trajeto interdisciplinar do Felipe, tem um conteúdo muito diferente. Ele vai falar para nós numa ligação entre Flusser, a arte e o belo. Muito bom dia. Obrigado pela presença de todos e a presença do professor Domício. Eu vou apresentar um resumo bem sintético de uma parte da minha pesquisa. Ela se concentra na reflexão sobre a nossa relação com as imagens, tanto imagens técnicas quanto imagens tradicionais, em termos flusserianos, que vão ficar mais claros mais adiante. E ela parte da ideia de que eu acredito que nós ainda estamos muito tentando entender o que realmente são essas imagens geradas por aparelhos como smartphones e tablets, pois elas são tantas e tão onipresentes que elas podem acabar se tornando invisíveis. Então, a minha ideia foi buscar no passado um período que também tenha sido marcado pela introdução de novos tipos de imagens e ver quais paralelos poderiam ser traçados entre essas duas épocas. A escolha do período a ser estudado foi estimulada pela leitura de um livro acadêmico, An Archaeology of Day Material, de Victor Bushley, e pela presença constante de um poema, Velejando para Bizâncio, de William Butler Yeats. Ao longo da pesquisa, eu lembrei várias vezes das imagens que estão nesse poema. E eu acho que vale recitar ele aqui na tradução do poeta português José Agostinho Batista. Este país não é para velhos. Jovens abraçados, pássaros que nas árvores cantam, essas gerações moribundas. Cascatas de salmões, mares de cavalas, peixe, carne, ave, celebrando ao longo do verão tudo quanto se engendra, nasce e morre. Prisioneiros de tão sensual música, todos abandonam os monumentos de intemporal saber. Um velho é coisa sem valor, um andrajo apoiado num bordão, a não ser que a alma aplauda e cante mais alto cada afarrapo de sua mortal veste. Nem há escola de canto, somente o estudo dos monumentos de seu próprio esplendor. Por isso, cruzei os mares e cheguei à sagrada cidade de Bizâncio. Ó sábios que estais no sagrado fogo de Deus, qual dourado mosaico sobre o muro, vinde desse fogo sagrado, roda que gira, e sede os mestres do meu canto, da minha alma. Devorai este meu coração, doente de desejo, e atado a um animal agonizante. Ele não sabe o que é. Juntai-me ao artifício da eternidade. Da natureza liberto, jamais de natural coisa retomarei minha forma, meu corpo, mas formas outras, como as que o ourives grego, em ouro forja e esmalta em ouro, para que o sonolento imperador não adormeça. Ou em dourado ramo pousado, cantarei, para damas e senhores de Bizâncio, cantarei o que passou, o que passa, o que virá. Esse poema expressa com muita força a sensação de estar vivendo num mundo novo, no qual não se encontra lugar para si, para o eu. Considerando o modelo da história cultural proposto por Flusser No Universo das Imagens Técnicas, que consiste em 5 degraus ou passos em direção à abstração, cada passo sendo caracterizado por uma forma predominante de organização da cultura, o poeta parece deslocado em seu degrau e busca retornar a um degrau anterior. Nesse modelo, Flusser argumenta que, no princípio, imerso na natureza, o homem podia apenas agir, se expressar e transmitir conhecimento através de suas ações. Em seguida, através da manipulação de matérias naturais, o homem cria objetos que perpetuam suas ações, informando a natureza e dando origem à cultura. O próximo passo corresponde a um período no qual as imagens que representavam ou simbolizavam objetos e que serviam como modelos para a ação futura passam a ser mais importantes que os próprios objetos. Flusser chama essas imagens de imagens tradicionais, e seu predomínio na organização da cultura só foi suplantado, cerca de 4.000 anos atrás, pelo surgimento da escrita, que explicava as imagens. Em uma época bem mais recente, o predomínio dos textos entrou em colapso, e, citando Flusser, abre aspas, as pedrinhas dos colares se põem a rolar, soltas dos fios tornados podres, e a formar amontoados caóticos de partículas, de quanta, de bits, de pontos zero-dimensionais. Fecha aspas. Essas pedrinhas não podem ser vistas, manipuladas ou descritas, mas podem ser calculadas. E são calculadas por aparelhos como câmeras fotográficas, televisores e computadores.
aparelhos que geram o que Flusser chama de imagens técnicas ou tecnoimagens, e que são o meio predominante de organização da nossa cultura atual. Essa cultura, que não segue mais a estrutura linear e causal do mundo forjado pela escrita alfabética, da qual deriva a consciência histórica, inaugura a pós-história. Segundo Flusser, um aparelho é uma máquina que busca descobrir e não transformar o mundo. Embora na argumentação de Flusser, em Filosofia da Caixa Preta, o aparelho paradigmático seja a câmera fotográfica, eu acho que o telescópio é também um bom exemplo e que ilustra até melhor a lógica dos aparelhos. A princípio, um telescópio apenas expande o alcance da nossa visão. O termo telescópio foi sugerido por Federico Cesi, em 1611, unindo as palavras gregas tele, longe, e scopio, eu vejo. Embora a imparcialidade do telescópio tenha sido discutida já na época de Galileu, no contexto do modelo flusseriano, o usuário do aparelho acredita ou presume que este não altera em nada aquilo que se vê através dele. Ele não transforma, ele apenas revela. O aparelho nos permite descobrir coisas que não podíamos conhecer sem ele. Isso fica muito claro quando vemos imagens do espaço, principalmente imagens geradas por telescópios muito sofisticados, como Hubble ou James Webb, desenvolvidos pela NASA. Esses aparelhos estão literalmente revelando novas áreas do universo. A cada nova emissão de imagens, o universo que conhecemos se expande. Essa expansão da visão traz, porém, um problema. Flusser sublinha que o fato dos aparelhos serem opacos, nós não vemos ou conhecemos seu funcionamento interno, e o fato de eles produzirem imagens automaticamente, nos leva a acreditar que as imagens técnicas produzidas por essas caixas pretas são instantâneos da realidade, registros objetivos e imparciais do que está lá fora, mas na verdade não é bem assim. O telescópio Hubble, por exemplo, foi criado para captar principalmente a luz visível, então ele deveria realmente apenas expandir o alcance da nossa visão, produzindo imagens que veríamos se estivéssemos mais próximos dos objetos. Porém, para apresentar essas imagens ao público, a NASA desenvolveu o que eles chamam de paleta Hubble, para converter as cores das ondas reais de luz visível, que são, na verdade, cores dos gases que refletem a luz, em cores que criem imagens mais atrativas e com maior nível de contraste e detalhe, algo similar ao que se busca com o uso de tinturas e um microscópio. Ou seja, as imagens revelam sim trechos novos do universo, mas não deixam de ser traduções, ou mesmo criações. Quanto mais moderno e sofisticado o telescópio, maior a resolução das imagens, ou seja, não só vemos novos trechos do universo, mas também vemos melhor trechos que já conhecíamos. Mas esses telescópios já não se limitam mais a ampliar o visível. O James Webb, por exemplo, capta a radiação infravermelha, que penetra melhor na poeira e no gás e permite a observação de objetos mais obscuros e mais frios. Ou seja, esses aparelhos já não expandem apenas o alcance da nossa visão no sentido da distância, mas também na profundidade. Eles descobrem, revelam novas camadas do universo que sem eles permaneceriam invisíveis. Nesse caso, a tradução da imagem não é uma opção, mas uma necessidade. Não se trata apenas de ver melhor ou ver mais de perto, mas de conseguir ver o que até então estava oculto. Por exemplo, em 2016, a câmera Aperture Prime, instalada no telescópio Subaru, permitiu que astrônomos descobrissem uma galáxia anã ultratênue que foi batizada de Virgem 1. Nesse caso, trata-se de uma descoberta que necessita da intermediação de um aparelho. Não é possível descobrir uma galáxia anã ultratênue a olho nu, e nem mesmo com um telescópio que apenas amplia o alcance da visão. Isso também quer dizer, é claro, que se trata de um objeto que só podemos conhecer como imagem técnica. Nunca poderemos ter uma imagem direta, uma percepção direta, uma experiência direta da galáxia Virgem 1. Mesmo assim, nós acreditamos que ela existe, porque um aparelho nos diz que ela existe. Nós aceitamos que existem coisas que só podemos conhecer e experimentar através de aparelhos e imagens técnicas. Estamos acostumados a conviver com essa nova fé. Mas, além disso, muitas pessoas parecem impelidas a introduzir aparelhos em situações nas quais eles não são necessários ou, pelo menos, não imprescindíveis. Essa montagem foi muito compartilhada alguns anos atrás. Dizia-se na época que a fotografia de cima foi tirada na Praça de São Pedro, no Vaticano, em 2005, durante o anúncio do Papa Bento XVI, enquanto a imagem de baixo teria sido tirada no mesmo local em 2013, no anúncio do Papa Francisco. Em 2005, o público assistiu ao fato histórico com seus próprios olhos. Em 2013, quase todos introduzem aparelhos entre si e o fato histórico.
Por falar em fatos, na verdade, a foto de cima foi tirada durante o velório do Papa João Paulo II. Então, a ausência de aparelhos, tem só um celular perdido no canto direito, pode ser explicada mais pela solenidade do momento do que pelo avanço tecnológico em si. Porém, nós confiamos mais uma vez na imagem. Talvez porque, nesse caso, a imagem técnica parece confirmar algo que já pensávamos antes de vê-la. No caso da galáxia anã, o aparelho é uma necessidade. No anúncio do Papa Francisco, o aparelho é uma escolha. Mas por que tantas pessoas escolhem introduzir esse objeto intermediário, esse filtro diante do mundo? Heidegger usa o termo evento ou Ereignis, não sei se a pronúncia está certa, Ereignis, para descrever o ato de apreender algo, mas não apenas visualmente. Ele fala em ver com os olhos da mente, ver face a face. Essa apreensão ou apropriação possui um véu tecnológico, e esse véu tecnológico pode ser um telescópio ou um smartphone, por exemplo. Esse evento se trata de um fenômeno composto por duas posicionalidades. O aparelho é posicionado de forma que possa apreender o objeto, e nós nos posicionamos não em relação ao objeto e nem mesmo ao aparelho, mas em relação às imagens produzidas pelo aparelho. Os fiéis olham para suas telas e não para o Papa. Isso pode nos levar a pensar, então, que vivemos em uma cultura que valoriza mais as imagens técnicas, que supostamente capturam a realidade, do que a realidade em si. Ou então, numa linha mais flusseriana, talvez possamos dizer que as imagens técnicas são a nossa realidade. De qualquer forma, a centralidade das imagens técnicas parece ser um fenômeno já consolidado, mas com o qual ainda estamos aprendendo a lidar. Tecnologias mais sofisticadas, como sistemas integrados a aviões de caça, que permitem a visualização de radares e simulação da trajetória de mísseis, desafiam os limites de outro conceito heideggeriano, o estar no mundo. Parece ser possível estar em mais de um mundo ao mesmo tempo, quebrando as barreiras não apenas do espaço, mas também do tempo. O aparelho pode simular agora a destruição do inimigo daqui a alguns instantes. A disseminação não só desse tipo de aparelho sofisticado, mas também de suas variantes mais simples e acessíveis, como o próprio zoom ou a realidade aumentada, mostra como já vivemos, de fato, no universo das imagens técnicas anunciado por Flusser. Isso não quer dizer apenas que se trata de um novo universo, mas também de um novo tipo de habitante. O ser que está nesse mundo não parece ser o mesmo que estava no mundo da escrita e da história. É aí que nós podemos traçar, a meu ver, um paralelo com o período bizantino. É esse período que Victor Bushley, em An Archaeology of the Immaterial, recorre para exemplificar seu argumento de que o imaterial é sempre produzido materialmente, e que a tensão entre o material e o imaterial é o que circunda os dualismos produtivos da vida social e sustenta a metafísica que assegura nossas ontologias. O período bizantino foi marcado pelas disputas teológicas e políticas entre iconoclastas, aqueles que consideravam que os ícones religiosos eram ídolos e que deveriam ser destruídos e banidos, e os iconófilos, que defendiam os ícones como meio de ter, aqui na Terra, um vislumbre do divino. Segundo Bushley, a raiz desse debate é a perplexidade de uma sociedade diante do acontecimento da encarnação, que pôs em xeque conceitos teológicos e artísticos consolidados há séculos. A tradição judaica proibia a representação de Deus. Mas se Cristo é Deus e é também homem, sua figura pode ser representada? Caso seja, a imagem resultante será apenas mais um retrato ou um tipo especial de retrato? E quem pode se julgar capaz de representar essa figura deste homem que é homem, mas também é Deus? A discussão não se limitava à natureza do ícone, dando muita importância à relação entre o observador, a imagem e seu tema. A idolatria, por exemplo, seria um problema presente nesta relação e não no objeto em si. Nós podemos dizer que a vitória dos iconófilos se deu pela consolidação do seguinte entendimento: os ícones são imagens que oferecem um vislumbre do divino, pois são compostas de acordo com regras que emanam da divindade, como muitos ícones da Virgem que teriam sido criados a partir de um retrato pintado pessoalmente pelo evangelista Lucas, o episódio retratado nesse ícone. Seguindo determinadas regras de composição para cada imagem, a Virgem com o menino, a Virgem entronizada, o Cristo Pantocrátor, etc., o artista garante a ligação com o protótipo divino. Mas o protótipo do qual emanam essas regras de composição não é apenas um modelo, mas sim um ser que se faz presente no ícone. O ícone é uma janela para um outro, um suporte para uma presença. Estar diante do ícone de Cristo é estar diante do próprio Cristo. A devoção a um ícone não é, portanto, devoção a um objeto, mas a um ser, e, portanto, não pode ser idolatria. Fazendo um paralelo com as imagens técnicas, podemos dizer que o protótipo é o código ou programa do ícone, e que cada pintura é como uma tela através da qual o protótipo se faz visto, pode ser aprendido.
Isso fica claro nessas imagens. Em 15 séculos, a forma geral de composição não foi alterada. Os elementos, a relação entre os elementos, tudo é muito similar. Por isso, segundo Pavel Florensky, na tradição russa, que é herdeira direta de Bizâncio, é comum dizer que o artista não cria o ícone, mas o revela. Isso aproxima o criador de ícones do aparelho flusseriano, que revela ou permite descobrir, mas que não busca transformar. Porém, um ícone é o que Flusser chama de imagem tradicional, criada por mãos humanas, o que faz com que cada ícone seja necessariamente único e que o pintor tenha sempre algum grau de liberdade na sua tradução do protótipo. Agora, voltando ao modelo da história cultural proposto pelo Flusser. O ícone é, sem dúvida, a imagem tradicional, mas é um novo tipo de imagem tradicional. Ele é uma imagem sagrada que busca lidar com o evento da encarnação, que é um evento histórico. Logo, o ícone traduz, em imagem tradicional, um fenômeno que já não faz parte do mundo das imagens tradicionais, do mundo mítico, do tempo cíclico, do eterno retorno. Ao inserir o evento da encarnação no vocabulário da arte sagrada, o ícone age como objeto transicional entre o degrau das imagens tradicionais e o degrau da escrita, entre o imaginário e o explicar, entre a pré-história e a história. Isso ocorre, é claro, muitos séculos depois da invenção da escrita. Então isso mostra que a rigidez sequencial do modelo de Flusser é apenas aparente. Da mesma forma, na minha tese de doutorado, eu argumentei que a perspectiva linear, que é sistematizada no século XV, e a geometria descritiva, sistematizada no século XVIII, embora sejam imagens tradicionais, já antecipam a lógica programática dos aparelhos. O desenhista desenha dentro de um sistema com regras claras e resultados objetivos previsíveis. E nós estaremos produzindo hoje objetos transicionais entre o degrau da escrita e o degrau das imagens técnicas, admitindo que já é nessas imagens que se concentra a produção e proliferação da nossa cultura? E quem é esse eu que habita esse novo mundo? Um estudo da nossa relação com as imagens tem muito a revelar não só sobre as imagens, mas sobre a imagem que temos de nós mesmos. O fiel que contempla o ícone se transforma em alguém que se relaciona diretamente com o divino, alguém que vê Deus face a face. O ícone é efeito e causa de uma nova forma de estar no mundo. Hoje, embora a neurociência e a filosofia da mente sejam áreas muito amplas e nas quais coexistem abordagens muito diferentes, muitos autores dessas áreas criticam uma visão aparentemente bem disseminada entre o público geral, a analogia entre os pares corpo e mente e hardware e software. Essa visão estaria baseada no dualismo de substâncias introduzido por Descartes no século XVII e vem servindo de inspiração para muitas obras de ficção, como vários episódios da série Black Mirror, nos quais a consciência ou a mente de um indivíduo é transferida para outro suporte. Curiosamente, essa analogia parece estar tão arraigada que os autores dessas obras não parecem sentir necessidade de explicá-la. O público vê o que acontece e entende de forma natural. Enquanto a ficção científica das décadas anteriores falava muito dos embates entre máquinas e seres humanos, 2001, O Exterminador do Futuro, outros exemplos, muitas produções recentes parecem anunciar não só uma trégua ou mesmo uma aliança, mas uma simbiose entre os antigos adversários. Por exemplo, no filme Blade Runner, de 1982, ou seja, já quase 40 anos, os replicantes são androides humanoides que têm um prazo de validade determinado e têm consciência desse prazo. Um grupo de replicantes se revolta contra a obsolescência programada do seu eu e busca seu criador para que ele possa lhes dar mais vida. Porém, quando finalmente encontra esse criador, ele argumenta que nem mesmo ele pode modificar o programa. Algo interessante nesse caso, que já tem mais de 40 anos, é o fato de que o filme usa uma série de símbolos religiosos. Nas cenas finais, o líder dos replicantes, Roy, tem um prego cravado em sua mão, e ele morre segurando uma pomba branca que voa para longe quando ele dá seu último suspiro. Já nos episódios de Black Mirror, bem mais recentes, todo o simbolismo é de base tecnológica. A transcendência é apresentada na forma de hardware, software, downloads e uploads. A morte, que ao perturbar os replicantes os aproximava de nós, humanos, pode agora ser entendida apenas como a obsolescência de um hardware original, mas ao qual nós não estamos necessariamente e inevitavelmente ligados. Essa visão do eu como um composto similar a um aparelho pode atualizar o dualismo de substância cartesiano ao contexto do universo das imagens técnicas. Porém, o que nós entendemos como desmaterialização da nossa cultura não deixa de ser, na verdade, a substituição de uma base material próxima e constantemente presente, como um livro que eu seguro em minhas mãos, por outra que está mais distante de nós, como o data center no qual está armazenado o arquivo do e-book que eu leio em meu tablet.
As ilusões criadas pela aparente materialidade das imagens técnicas podem, portanto, nos fazer crer que o mundo está mais opaco e misterioso do que nunca, ou, por outro lado, que está na iminência de ser completamente revelado e controlado por aparelhos. O problema central, voltando ao Flusser, é que os aparelhos introduziram novos gestos, aos quais ainda não estamos habituados. Segundo Mircea Eliade, o homem arcaico, imerso em mitos e no tempo cíclico do eterno retorno, não reconhece nenhum ato que não tenha sido realizado ou vivido por um antepassado. O que ele faz já foi feito antes. A sua vida é a repetição constante de gestos que foram iniciados por outros. Essa lógica é quebrada não só pela introdução da escrita linear e pela consciência histórica, mas também, muitos séculos depois, pela Revolução Industrial, que introduziu uma série de novos gestos informados pela lógica das máquinas. Mas, embora esses gestos fossem novos, as máquinas, de alguma forma, eram transparentes. A lógica das máquinas parte de uma sistematização dos gestos já conhecidos, manipulação de alavancas, etc. Os gestos informados pelos aparelhos opacos são, esses sim, gestos sem precedentes. Esses gestos fazem parte dos programas dos aparelhos, e através dessa interface com os aparelhos, que tem se tornado cada vez mais instintiva, nós somos diretamente moldados por eles. Como diz Flusser, o uso do cachimbo entorta a boca. Esses gestos programados não têm história, são diálogos com aparelhos pós-históricos. São gestos que nossos antepassados mais distantes nunca fizeram e que, portanto, ainda não foram ritualizados, mitificados. Para isso, é necessário exercitar o que Flusser chama de tecnoimaginação e que pressupõe as seguintes atitudes. Primeiro, uma crítica da dimensão mimética e representativa das imagens técnicas. Além disso, um movimento de afastamento da objetividade em direção à intersubjetividade. E, principalmente, um esforço fenomenológico constante, concentrado em decifrar as imagens técnicas, tanto em seu contexto científico, quanto no contexto do cotidiano. Nós estamos vivendo, portanto, a infância do universo das imagens técnicas e a velhice do mundo da escrita, da consciência histórica. Através da tecnoimaginação, talvez nós possamos construir um diálogo entre essas duas gerações, permitindo a sobrevivência e persistência do que Yeats chamou de monumentos de intemporal saber. É preciso que criemos imagens técnicas que enfrentem a opacidade dos aparelhos e que possam se tornar transparentes como os ícones. Uma transparência que busca revelar não o que está por trás, mas o que está para além. Afinal, o ícone faz, de fato, uma ponte entre o material e o imaterial, juntar-me ao artifício da eternidade, como diz Yeats. Na imagem técnica, apesar da sua aparente materialidade, tudo é material. O programa, o aparelho, a tela, a imagem em si. Nós precisamos, portanto, de uma imaginação que não se contente em decifrar o funcionamento dos aparelhos, mas que critique a sua pseudo-metafísica. Eu concluo com essa imagem dos olhos opacos de Joy, a namorada holográfica do protagonista de Blade Runner 2049, e com um último insight flusseriano. O Flusser dedica a maior parte da sua autobiografia filosófica, intitulada Bodenlos, como a Eva citou, né, uma palavra que quer dizer sem chão, a uma seção chamada Diálogo, na qual cada capítulo descreve sua relação com uma pessoa, filósofos, artistas e amigos. Ou seja, ao apresentar a trajetória da sua própria formação, o teórico dos aparelhos nos lembra que aquilo que realmente expande o nosso mundo e que nos faz descobrir novos trechos do universo é o encontro com o outro. Obrigado. Dando continuidade nas atividades, e eu gostaria de pedir a vocês uma salva de aplausos para o Guilherme e para o Fernando, que estão aqui permitindo que a gente faça esse encontro híbrido e que as coisas todas funcionem. Todos nós que estamos nas cátedras não somos certos da cabeça. No caso do Marcos, um empresário que resolveu ser advogado e daí, naturalmente, por algum motivo misterioso, resolveu também seguir o caminho da docência. E nesse trajeto, ele fez uma trajeto de uma interdisciplinaridade ainda mais interessante. O primeiro desejo dele era dar conta do problema do judiciário no Brasil e nós, eu era o orientador, concluímos que não dava. Conversa de cientista. E tal coisa? É impossível. Ah, tá. Agora ficou claro. Um dos aspectos mais interessantes é que ele encontrou, na sua junção de Flusser, várias portas diretas para a questão da geopolítica, para a questão
dos estudos estratégicos. E acho que essa é uma discussão extraordinariamente atual. Como é que a gente vai levar adiante o nosso entendimento da política e da guerra no mundo codificado? Eu queria, antes de começarmos, reafirmar o agradecimento, principalmente ao Guilherme. Sem ele, eu não teria conseguido portar essa apresentação do MEC para o PC. Também queria agradecer ao professor Domício, que, como orientador, como colega nesse tempo todo, deu valiosas críticas e sugestões para essa apresentação. Eu, infelizmente, estou com um probleminha na voz e, por isso, eu já peço desculpas se eu soar um pouco sussurrante. No dia seguinte ao ataque japonês a Pearl Harbor, o presidente Franklin Roosevelt fez um discurso histórico numa sessão conjunta do Congresso americano. 7 de dezembro de 1941, disse Roosevelt, era um dia que viveria na infâmia. Além da plateia de congressistas e senadores, Roosevelt alcançou praticamente todos os lares na América graças a um meio de comunicação de massa que vinha se difundindo desde o início do século: o rádio. Como consequência direta desse discurso, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão e, dias depois, as demais forças do eixo. Mas as consequências desse discurso foram além. Uma declaração de guerra não tem valor se não for apoiada numa série de ações materiais. Nos meses e anos que se seguiram, a população americana, que era contra o envolvimento na guerra, mudou de opinião. A população se engajou por inteiro no esforço de guerra, fosse se alistando nas forças armadas, trabalhando nas fábricas, ou mesmo coletando metal que seria doado para a indústria. Como resultado dessa mobilização, a produção industrial americana foi expandida a níveis jamais vistos, e os Estados Unidos puderam se colocar como arsenal da democracia. Desde 1941, eles enviaram para seus aliados, incluindo a União Soviética e a China, armamentos, comida e outros materiais industriais. Só para dar uma ideia, de mais de 48 bilhões de dólares em equipamentos enviados entre 41 e 45, apenas o equivalente a 1 bilhão de dólares, ou 2% do total, tinham sido enviados até o ataque a Pearl Harbor e o discurso de Roosevelt. Esse discurso era propaganda? Parece muito claro que sim. Ele foi crucial para persuadir o conjunto da população americana a abandonar a neutralidade, se engajar no esforço de guerra e, como consequência disso, produziu significativas mudanças materiais no mundo, fosse em capacidade combatente, logística ou industrial. 12 de junho de 1987, em plena Guerra Fria, o presidente Ronald Reagan foi até Berlim para discursar diante do portão de Brandemburgo, onde passava a fronteira entre a Berlim soviética e a ocidental. O trecho imortalizado desse discurso dizia assim: Secretário-Geral Gorbachev, se buscas a paz,
se buscas prosperidade para o povo da União Soviética e da Europa Oriental, se buscas a abertura, venha até este portão. Senhor Gorbachev, abre este portão. Senhor Gorbachev, põe este muro abaixo. Esse discurso alcançou boa parte da população do Ocidente, possivelmente do mundo inteiro, graças a um meio de comunicação que vinha se difundindo nas últimas décadas: a televisão. Mas, diferentemente do discurso de Roosevelt, as suas consequências materiais são menos claras. Embora em meio à Guerra Fria, ele não resultou em rendição, acordo de paz ou aumento da produção industrial. Enfim, em nada que parecesse fazer parte dos esforços materiais para conduzir uma guerra. A economia americana, assim como a do Ocidente desenvolvido, continuou a sua trajetória de desindustrialização e financiarização, seguindo dinâmicas pouco relacionadas à Guerra Fria. Além disso, o tamanho das Forças Armadas dos Estados Unidos, que vinha caindo desde o fim da Guerra do Vietnã, não sofreu mudança significativa, embora Reagan tivesse aumentado o orçamento militar e prometido melhorar o estado geral da força em termos de capacidade e preparo. Mesmo assim, esse discurso é descrito como símbolo de uma era cujos expoentes políticos eram Ronald Reagan e Margaret Thatcher, primeira-ministra do Reino Unido, unidos no esforço de fazer prevalecer o Ocidente diante da União Soviética. Esse discurso era propaganda? Também parece óbvio que sim. Mas do que exatamente ele procurou persuadir as pessoas? Ou melhor, ele procurou engajar as pessoas no quê? Hoje eu vim partilhar algumas ideias de Willem Flusser. Essas ideias são importantes porque elas nos ajudam a entender as mudanças culturais que estamos vivendo e como essas mudanças afetam nosso entendimento sobre estratégia e guerra. A passagem de sociedades industriais a sociedades programáticas afeta o estudo e a condução da guerra, e minha fala vai explicar por quê a partir de um ponto específico: as transformações no uso e disseminação de propaganda. Antes de mais nada, é importante explicar o sentido de estratégia, porque essa palavra foi capturada a ponto de ter o seu conteúdo conceitual completamente esvaziado. Estratégia corresponde unicamente ao uso da força ou da ameaça do uso da força para se alcançar fins políticos. A relação entre guerra e propaganda é muito antiga e sua história é obviamente impossível de cobrir numa fala curta. Mas eu queria destacar 3 pontos que são cruciais para entendermos as diferenças entre sociedades industriais e sociedades pós-industriais ou programáticas. Eu vou falar das diferenças mais adiante. O primeiro é que, desde a industrialização e a formação de exércitos de massa, a condução da guerra passou a envolver toda a nação, incluindo não só os combatentes, mas também todas as outras pessoas responsáveis por produzir e fazer chegar todo o necessário para o combate, onde quer que se fizesse necessário. Essa é uma realidade que não mudou, nem mesmo nos dias de hoje. A segunda é que o engajamento da população só se tornou possível graças a meios de comunicação de massa, como jornais, como rádio e como cinema.
Hoje, temos a televisão e as telas miniaturizadas que nos acompanham onde quer que estejamos. A terceira, e a mais consequente, é que nos últimos anos, o que nos chega por meio dessas telas é cada vez mais imagem e cada vez menos texto. A minha fala vai organizada assim. Primeiro, eu vou definir propaganda para desfazer um problema que pode atrapalhar o nosso entendimento. Segundo, eu vou explicar de forma breve 3 ideias do Flusser que vão nos ajudar a entender a diferença entre os discursos de Roosevelt e de Reagan, ou, como eu chamo, entre propaganda tradicional e propaganda programática. Finalmente, eu vou usar uma série de imagens para apresentar e discutir exemplos de cada um desses casos. 1896 marca 3 acontecimentos que seriam cruciais para a disseminação de propaganda em massa. Na Inglaterra, Lord Northcliffe fundou o Daily Mail, o primeiro jornal diário de circulação em massa, procurando se aproveitar dos níveis crescentes de educação entre os ingleses. Na França, os irmãos Lumière fizeram a primeira exibição comercial do seu cinematógrafo. E também na Inglaterra, Marconi demonstrou a viabilidade de um telégrafo sem fio para agentes do Correio Real Britânico. É graças a jornais, ao rádio e ao cinema que se pôde fazer propaganda em larga escala no mundo industrial. A coisa mais importante que eu queria dizer sobre propaganda é que propaganda não é uma coisa ruim que só nosso inimigo faz. Imaginem só, viver nos Estados Unidos durante a Guerra Fria pensando que só existia propaganda no mundo soviético. Na verdade, desde o início do século XX, os ingleses foram os primeiros a se tornarem mestres no uso da propaganda. Os americanos levaram essa maestria mais adiante ainda depois da Segunda Guerra Mundial, mas essa é uma história para outra ocasião. Que nós achemos que eram os nazistas e os comunistas os únicos a fazer propaganda é mais uma prova de que ingleses e americanos sabiam o que estavam fazendo. Propaganda nada mais é do que persuasão de acordo com os interesses de quem a dissemina. Propaganda em si é neutra. Se ela é boa ou má, depende do interesse que ela promove e depende do interesse de quem ela procura persuadir. É claro que tem muito mais que se pode dizer a respeito da propaganda, mas eu quero destacar 2 coisas que são muito importantes. A primeira é que propaganda, pelo menos até a primeira metade do século XX, tem um componente ético-político. Com isso eu quero dizer que os interesses que a motivavam correspondiam a uma ideia de propósito ou de finalidade. Não importa para nossa discussão se eram boas ou más. Esse propósito só se podia realizar por meio de uma mudança material no mundo. Fosse aumentar os números de voluntários para servir no exército, fosse para angariar apoio americano para o esforço de guerra, ou mesmo para lembrar a população inglesa de evitar transmitir informações que pudessem ajudar o inimigo. Com isso, se podia pretender mudar o mundo, derrotando as forças do eixo. Dizendo de outra forma, aderir à propaganda levava a pessoa a agir para transformar o mundo. Eu chamo essa propaganda de propaganda tradicional. A segunda é que propaganda, seja de que tipo for, não admite réplica ou contraditório. Ao contrário, propaganda quer ser recebida e aceita na mesma forma em que foi disseminada. Isso acontece mesmo quando ela nos chega disfarçada para que pensemos que se trata de uma ideia original nossa ou fruto de uma discussão para a qual contribuímos.
Eu quero enfatizar 3 ideias contidas na obra do Flusser que vão nos permitir compreender as diferenças entre propaganda tradicional e programática. A primeira é a distinção entre diálogo e discurso. A segunda é a mudança na forma prevalente de trabalho na passagem de sociedades industriais a sociedades pós-industriais. A terceira são uma definição e algumas consequências de programas e sociedades programáticas. É comum ouvir pessoas se referindo a qualquer tipo de fala como um discurso. Mas para Flusser, discurso é apenas uma possibilidade comunicativa, enquanto diálogo é outra. A questão mais importante é que cada uma dessas formas leva a diferentes modos de relação entre as pessoas. Diálogo pressupõe abertura para o outro. Pressupõe também permitir que algo mude em cada um de nós em consequência dessa abertura. Por causa disso, é por meio do diálogo que podemos chegar a algo novo, a algo inesperado. Ao contrário, discurso renega qualquer abertura para o outro. Ele envolve apenas a transmissão e o recebimento de informações. No discurso, a mensagem é mais importante. Como o discurso rejeita o inesperado, é impossível criar novas informações a partir dele. Uma coisa muito bonita que o Flusser escreveu no Pós-História é que é só em diálogo com o outro que podemos reconhecer a sua subjetividade, porque discurso implica um modo de relação que reduz todo o outro a um objeto. Lembram quando eu falei que propaganda não admite réplica ou contraditório? Dizendo de forma mais precisa, propaganda é discurso. Isso tem uma consequência importante para o nosso entendimento. A relação entre quem dissemina e quem recebe propaganda não é capaz, em si, de criar novas informações. Mas quando essa propaganda procura materializar uma mudança no mundo, ela pode levar a outras relações, até mesmo relações dialógicas. Trabalho são ações que visam a transformar algo no mundo em benefício humano. Em sociedades agrárias, o trabalho prevalente era o do agricultor. Com o advento de sociedades industriais, o trabalho prevalente passou a ser o do operário, que manipula máquinas para converter matérias-primas em utilidades. Uma coisa importante que o Flusser explica é que nossa forma de ver o mundo depende da forma prevalente do trabalho na sociedade em que vivemos. Mas agora estamos vivendo uma mudança. Essa mudança é a passagem de sociedades industriais a sociedades pós-industriais ou programáticas. As economias de sociedades programáticas são mais voltadas a serviços ao invés de produção industrial. Por isso, Flusser explica que nelas, a forma prevalente do trabalho é a do funcionário e não mais do operário. O trabalho de um analista financeiro é um bom exemplo de trabalho em sociedades programáticas. Ele recebe informações, codificadas em símbolos, que não são o objeto a ser avaliado, mas que o substituem para todos os efeitos. Em seguida, ele manipula esses símbolos usando algum programa, como o Excel, para produzir mais símbolos, como, por exemplo, uma estimativa de preço-alvo de ação. Eu vou repetir. Para efeito do seu trabalho, os números não representam a firma, eles são a firma. Flusser explica que o trabalho de funcionários não se volta ao mundo material. Ele se volta ao mundo dos programas, o mundo codificado. No mundo codificado, números de CPF substituem pessoas. Balancetes substituem firmas. Então, enquanto a propaganda em sociedades industriais
tinha como contexto a visão de mundo de operários e procurava engajar as pessoas em trabalho para transformar o mundo, a propaganda em sociedades programáticas tem como contexto a visão de mundo de funcionários, cujo trabalho é voltado ao mundo codificado. Por isso, o objetivo da propaganda programática é diferente. É convencer as pessoas a seguir o programa, não a agir no mundo. A ideia de programa é inicialmente articulada por Flusser para descrever o funcionamento de aparelhos. O exemplo mais direto é um smartphone que só pode funcionar conforme determinado pelo seu programador. E isso tem consequências importantes. Primeiro, diante de um programa, não existe liberdade. Todas as escolhas possíveis, todos os acontecimentos possíveis são aqueles previstos pelo programador. Em outras obras, Flusser expande o conceito de programa e de aparelho para abranger sistemas sociais e políticos. Um exemplo é o sistema em que vivem Estados Unidos e parte do Ocidente, as chamadas democracias capitalistas. Essas sociedades são programáticas porque nelas, como em qualquer outro programa, não existe acaso. Todos os acontecimentos possíveis de acontecer estão previstos no programa. O que nos parece acaso, ou mais importante, o que nos parece liberdade, é, na verdade, um engano que resulta das formas anteriores pelas quais vimos o mundo. O que nos parece acaso nada mais é do que um acontecimento previsto pelo programa que ainda não ocorreu. As consequências disso, a consequência disso é importante para o estudo da propaganda, não só em função de quem a recebe, mas principalmente em função de quem manda disseminá-la. As elites em sociedades programáticas não são marcadas por propósito ou finalidade, como eram elites em sociedades agrárias ou industriais. Todas as suas escolhas são alternativas que fazem parte do programa no qual estão engajadas. E isso inclui as escolhas que as levam a criar e disseminar propaganda. Então, antes de passar a alguns exemplos que ilustram o que eu acabei de dizer, eu vou resumir as diferenças entre propaganda tradicional e programática. Primeiro, propaganda é discurso. Isso significa dizer que a propaganda não admite contradição ou réplica. Além disso, isso também significa dizer que ela atinge o outro sem reconhecê-lo como sujeito. Segundo, é que propaganda programática é produzida e disseminada num contexto de funcionários, cujo trabalho se volta ao mundo codificado. Ele consiste em manipular símbolos, quase que totalmente por meio de aparelhos. Terceiro, é que em sociedades programáticas, as elites que criam e disseminam propaganda também fazem isso em função do programa. Todo programa, incluindo todo programa que rege um sistema social, como o Ocidente capitalista, procura manter a pessoa engajada nele o máximo de tempo possível. E isso não deve ser novidade para quem já fez uso de qualquer rede social. Agora, vamos voltar aos discursos de Roosevelt e Reagan e ver alguns outros exemplos de propaganda tradicional e programática. Eu acho que esse é o exemplo mais fácil. A decisão política de abandonar o isolacionismo e engajar numa guerra industrial como nunca visto, nem antes nem depois, só se tornou possível graças à mobilização de toda a população. Essa mobilização produziu profundas mudanças materiais no mundo. O mundo que emergiu no final da Segunda Guerra Mundial e que informa nossa realidade até hoje é fruto disso. Esse não é o primeiro, mas é um dos exemplos mais marcantes de propaganda programática. O objetivo de Reagan com esse discurso era reafirmar a superioridade do modo de vista ocidental. Aplicando as ideias do Flusser, é possível perceber como isso é fruto do programa que regia o Ocidente.
De acordo com esse programa, o capitalismo supera o socialismo em termos de qualidade de vida, economias de mercado são superiores a economias sujeitas à intervenção ou qualquer forma de dirigismo, e essas oposições são sempre postas como uma luta entre o bem e o mal. Ambas as campanhas, de Lord Kitchener, na Inglaterra, e de Uncle Sam, nos Estados Unidos, eram a base de um esforço de mobilização da população para o alistamento voluntário na Primeira Guerra Mundial. A campanha do Lord Kitchener começou em 1914 e até 1915 tinha mobilizado 2,5 milhões de homens. No mundo inglês, virtualmente todos os homens saudáveis em idade de serviço se alistaram, em nome do rei e do país. Que a Primeira Guerra Mundial tenha consumido grande parte deles é uma tragédia generacional da qual a Europa jamais se recuperou. A campanha americana levou ao alistamento voluntário de mais de 2 milhões de homens, que se juntaram aos quase 3 milhões recrutados por meio da conscrição. A campanha pedindo donativos de sucata de metal, borracha e papel nos Estados Unidos foi um absoluto sucesso. Além de pessoas literalmente cortarem grades de ferro que cercavam residências e espaços públicos, a conscientização da importância da sucata produziu o total de 23 milhões de toneladas de metal, 450 mil toneladas de borracha e 30 milhões de toneladas de papel. Para dar uma ideia de escala, a produção máxima anual de aço durante a guerra foi de 87 milhões de toneladas. E boa parte da oferta de borracha estava sob o controle dos japoneses. Agora, um exemplo recente de propaganda programática. A chamada adesão à causa ucraniana por meio de um frame de Facebook só produziu 2 resultados: manter as pessoas usando a rede de Mark Zuckerberg por mais tempo e alimentar seu algoritmo com mais uma informação sobre as preferências de quem o fez. Ela não produziu mudança material alguma na realidade ucraniana. Incidentalmente, o mesmo acontece quando se manda dinheiro que não pode comprar armamentos simplesmente porque eles não são mais produzidos em quantidade suficiente. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a capacidade dos americanos de projetar poder foi representada pelos seus porta-aviões. Esse não era um símbolo vazio. Ao contrário, ele era a materialização do sonho de seus idealizadores: construir ilhas móveis e, a partir delas, poder intervir materialmente em quase toda a superfície da Terra. Pessoal, paga-se um preço pelo símbolo. No mundo industrial, esse preço é a consciência de que, na guerra, até mesmo o símbolo do poder pode ser destruído pelo inimigo. Essa destruição material alimenta a propaganda tradicional dizendo: precisamos de mais, precisamos de seu esforço no mundo para termos mais. No mundo pós-industrial, o símbolo ancora uma narrativa, e é esse o conteúdo disseminado como propaganda. Para o programa americano ocidental, a destruição de um porta-aviões não é mais apenas uma perda material. Ela abala, questiona toda a narrativa. Ela é, portanto, inaceitável para o programa que a gerou. Assim compreende-se que na Segunda Guerra Mundial, o impacto de um kamikaze japonês destruindo um porta-aviões não tivesse a sua divulgação suprimida. Era a prova da luta, era a prova da necessidade de mobilização. E por isso, talvez nunca nos seja permitido ver a imagem de um porta-aviões em chamas nos dias de hoje. Porque isso não é mais questão de perda material, mas de contradição programática inaceitável. A perda da superioridade militar americana no mundo. Obrigado. Obrigado, Marcos. Eva? Sim. Oi, Eva.
Nós tínhamos a ambição que agora, nesse pequeno intervalo que a gente vai fazer, se você poderia pensar em algum comentário ou pergunta que você quisesse dirigir ao Felipe ou ao Marcos. Já que você tem o cabedal que tem, seria interessante se você pudesse, nos próximos 5 ou 10 minutos, pensar, e aí nós faremos uma terceira parte, que seriam as suas perguntas para cada um deles, as respostas, e aí nós abriríamos para o público. Isso seria possível? Com certeza. Falou. Então, até daqui a 10 minutos.